Este estudo tão importante, o segundo dia da nossa escola bíblica, o segundo dia do saber cristão. Como tu falaste ontem, pedimos que o teu Espírito use o teu Filho rica e poderosamente. Também guarda aqueles que estão chegando. Sexta-feira é um dia agitado, um dia de trânsito, muitos irmãos ainda estão chegando. Guarda-os, traga-os na tua paz e toma direção, Senhor, em tudo que há de ser feito, assim como tu tens direcionado. No nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus pela vida dessa igreja, da DCM, pela vida do meu amigo pastor Cláudio César Alvino, que nós temos um vínculo de amizade já há bastante tempo, assim como o saudoso pai tinha com o pai dele. E assim permanecemos até o dia que o Senhor venha nos chamar para estar com ele na eternidade. Louvo a Deus pela vida dessa seleta igreja. Eu estou acompanhando, eu acompanho descendo aqui. Eu acompanho descendo e tenho visto os trabalhos aqui muito abençoados. Escola bíblica, ceia do Senhor, culto de doutrina, uma maravilha. Eu louvo a Deus porque essa igreja tem realmente feito a diferença nessa localidade. Parabéns para essa igreja que tem se empenhado juntamente com o seu pastor em fazer o melhor na obra de Deus. Estou à vontade, falei aqui com o pastor Cláudio, com o Rocha Sobrinho, e também quero agradecer o meu amigo, meu xará, pastor Robson Felizardo, nos formulou esse convite para estar aqui. Eu falei com ele que eu tenho passado um processo bem complicado. Não sei se era conhecimento dos irmãos, a minha mãe estava hospitalizada na CTI e o meu sogro também está muito ruim. Então a minha esposa está com o meu sogro e eu com a minha mãe. Então, uns 2 meses para cá, a gente ficou realmente embaraçado com essas duas situações. Mas, irmão, a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. E através da oração da igreja a gente vai vencendo essas batalhas, porque quando a igreja ora, Deus dá resposta, Deus envia. Eu agradeço ao meu amigo pastor Robson pelo convite. Fiquei feliz aqui em ver o pastor Moisés, a missionária Arilza, nossos irmãos aqui pelo Gutenberg. Tem um pregador atrás de você também, pastor. Sabe, o pastor Ronaldo Viana, bênção do Ministério de Inovação, o pastor João Nunes. Irmão, eu estou aqui cercado de pregadores, então vocês intercedam por mim, porque falar para pregador não é tarefa fácil, mas assim falaremos. Eu quero convidar os irmãos, rapidamente, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 1. Poder colocar nos slides aí para a gente ganhar tempo, vai ser bênção. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Se puder botar no slide. 7º Simpósio Bíblico Teológico Saber Cristão, 2023. O tema desse simpósio está todo baseado nas cartas do apóstolo Paulo. Olha só, que coisa linda. Primeira palestra, Paulo, chamada História. Segunda palestra, Paulo e as doutrinas fundamentais do cristianismo. E terceira palestra, Paulo e a escatologia. Eu sou o menor da casa, tá, irmão? Com certeza, tenho certeza que vocês já ouviram palestras abençoadas. Mas vamos lá, como é de costume, no 3 a gente lê aquele texto, toma um assento e a gente vai ser o objetivo para ganhar tempo. Vamos lá? 1, 2, 3. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, irmão. Podem tomar assento. Aleluia. Glória a Deus.
Irmãos, falar do ministério de Paulo, em especial dessas duas cartas, que é a primeira e segunda Tessalonicenses, nos leva a entender a profundidade do ministério do apóstolo Paulo, que era conhecido como pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Para os irmãos terem uma ideia, o Novo Testamento possui 27 livros. Desse total de 27 livros, metade ou 50% é atribuída à autoria de Paulo. 13 cartas do Novo Testamento é atribuída a Paulo. Se fôssemos considerar a carta aos Hebreus também como autoria de Paulo, seriam 14 cartas ou epístolas. Mas é algo para a gente refletir, porque tendo no Novo Testamento 27 livros ou cartas e 13 se atribuído a Paulo, praticamente 50% do Novo Testamento atribuído ao apóstolo Paulo. Que grande responsabilidade! Aí, amados, nos dias atuais, principalmente nas redes sociais, é comum a gente ver algumas pessoas que estão fora da realidade bíblica, não são todas, é claro, dizendo o seguinte: que o Antigo Testamento caducou e que as epístolas de Paulo também estão desatualizadas para os dias de hoje. Quem já ouviu esse comentário? Dizem que para nós hoje só vale a pena os 4 evangelhos do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, eles dizem que Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia Sagrada. Mas como desprezar os ensinamentos de Paulo, se Paulo recebeu os ensinamentos do próprio Senhor Jesus Cristo? Não tem como rejeitar o ensinamento de Paulo se ele recebeu esse ensinamento do próprio Senhor Jesus Cristo. Na mensagem da ceia que a gente lê todo mês, ele começa dizendo assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então a gente não pode de maneira nenhuma desprezar os ensinamentos de Paulo, que ocupa quase 50% do Novo Testamento. Mas essas 13 epístolas de Paulo está dividida da seguinte forma: Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas são conhecidos como doutrinas e teologia, ou melhor dizendo, Romanos, 1º e 2º Coríntios e Gálatas são conhecidas como epístolas doutrinárias e teológicas, onde Romanos é conhecido como a catedral da fé cristã. O segundo grupo é conhecido como epístolas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas 4 cartas foram escritas quando Paulo estava aprisionado pela primeira vez em Roma. E o terceiro grupo de epístolas, que são chamadas de epístolas escatológicas, que são 1ª e 2ª Tessalonicenses, que é o foco do nosso estudo de hoje. E para encerrar, as epístolas pastorais, que são 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Mas o nosso foco hoje é 1ª e 2ª Tessalonicenses. Vamos lá, acompanhe aí na apostila. Epístolas escatológicas de Paulo em 1ª e 2ª Tessalonicenses. O tema de 1ª Tessalonicenses nos fala sobre o arrebatamento da igreja. Essa carta foi escrita por volta do ano 51 ou 52 depois de Cristo. Essa carta foi escrita em Corinto. Já a segunda carta aos Tessalonicenses tanto pode ter sido escrita em Corinto como em Éfeso. Essa primeira carta aos Tessalonicenses foi escrita na segunda viagem missionária que Paulo fez com Timóteo e Silvano, que também é conhecido como Silas. Então disso a gente tem plena certeza. Porém, qual é o propósito dessa carta? Dentre outros, o ministério no passado. No capítulo 1, Paulo fala sobre os convertidos daquela cidade chamada Tessalônica, que era uma cidade que fazia parte da proximidade de Filipos e ao mesmo tempo da Macedônia.
com cerca de 200 mil habitantes. Os convertidos, no capítulo 1, uma nova igreja fundada. Os evangelistas dessa carta eram o próprio Paulo, Silas e Timóteo. O capítulo 3, Timóteo recebe um destaque especial como alguém que faz o elo de ligação, de levar essa carta e levar as perguntas dos crentes de Tessalônica para que o apóstolo Paulo pudesse responder. Estou só fazendo um resumo. O ensino para o futuro, o arrebatamento da igreja no capítulo 4 e exortações quanto ao dia do Senhor no capítulo 5. Em suma, 1 Tessalonicenses, ela se resume da seguinte maneira: a pregação do evangelho genuíno, a exortação à santidade, a ressurreição dos mortos e a vinda do Senhor e a vida cristã na prática. A primeira carta dos Tessalonicenses foca todo esse tema aqui, pregação do evangelho genuíno, exortação à santidade, a ressurreição dos mortos e a vinda do Senhor e a vida cristã na prática. Os crentes de Tessalônica queriam ter respostas concisas para algumas dúvidas que estavam surgindo já naqueles dias. Respostas essas que precisam ser trazidas para a igreja do presente século. Mas nós vamos destacar a questão do arrebatamento da igreja na primeira epístola aos Tessalonicenses. Acompanhe aí. A esperança na morte do crente. Tem como colocar para nós aí o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 17, aí no slide, no telão? A esperança na morte do crente. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 17. Vamos ler, amados? No 3, com alegria. 1, 2, 3. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca das que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O 18 para encerrar. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A esperança na morte do crente. Timóteo transmitiu a Paulo algumas perguntas que a igreja dos Tessalonicenses tinha a respeito do arrebatamento. Estes crentes estavam temendo que seus entes queridos falecidos perdessem a gloriosa reunião com Cristo no arrebatamento e deste modo não tivessem o privilégio de desfrutar das bênçãos deste acontecimento. Diante de tais perguntas, Paulo fez esta importante descrição sobre o arrebatamento. Embora o arrebatamento esteja suficientemente relatado através das Escrituras, esta passagem é fundamental para entendermos o modo como ele acontecerá. Os Tessalonicenses estavam preocupados com os seus entes queridos que já haviam partido. Aí eles ficaram sem saber, porque o pagão não tinha esperança. O pagão tinha o seguinte pensamento: morreu, acabou.
Então eles ficaram preocupados: ô Paulo, como é que fica a questão dos nossos entes queridos que já faleceram? Como vai ser isso aí? Aí Paulo traz essa carta de conforto, traz essa carta de esperança, dizendo: parafraseando, vocês não fiquem preocupados, porque por ocasião do arrebatamento da vinda do Senhor, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor dos ares. Ou seja, essa palavra foi um conforto, porque já naquele tempo os filósofos, em especial Sócrates e Platão, acreditavam na imortalidade da alma, mas não acreditavam na ressurreição física do corpo. Olha só que contraditório. Eles acreditavam na ressurreição, acreditavam, melhor dizendo, na imortalidade da alma, mas não acreditavam na ressurreição física do corpo. Aí Paulo está dizendo que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, mas não com esse corpo aqui sujeito à enfermidade, sujeito ao cansaço, sujeito ao pecado, num corpo novinho em folha, totalmente ressurreto, semelhante ao corpo do Senhor. Aí isso traz esperança para os crentes de Tessalônica que tinham essa dúvida. Então, o meu parente que morreu em Cristo, ele vai ressuscitar por ocasião do arrebatamento ou da vinda do Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. E os que estiverem vivos vão subir ao encontro do Senhor. Aleluia. Então ninguém vai ficar de fora. Quem morreu em Cristo vai ressuscitar primeiro, e os que estiverem vivos subirão ao encontro do Senhor. Então Paulo está trazendo aqui a realidade para os crentes de Tessalônica, porque os pagãos não tinham essa esperança. E ainda hoje, o mundo que não conhece Cristo não tem essa esperança. Por exemplo, tem uma seita muito conhecida, né? Todo sábado bate nas portas por aí, e eles têm um ensinamento parecido que diz: morreu, acabou. E aí? Mas nós temos uma viva esperança. A igreja do Senhor tem uma viva esperança. Esperança essa, aleluia, obrigado pastor. Esperança essa que não morre. Esperança essa que está firmada, porque Jesus fez uma promessa para a sua igreja. A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 3: quando eu for, virei outra vez para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você pode dizer glória a Deus? O arrebatamento, nosso conforto. Paulo, no fim da sua explicação do arrebatamento, com estas palavras: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Para o incrédulo, o ensino sobre o arrebatamento é um ensino amedrontador, mas para o crente é uma esperança consoladora. Já digo, o incrédulo é aquele que não crê em nada. Ele não tem esperança, ele não tem firmeza, mas para nós é certeza de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Amém, amado? Vamos adiantar mais um pouquinho por causa do nosso tempo. Aí na página seguinte tem uma rápida comparação aí do Evangelho de João, capítulo 14, do 1 ao 3, e o texto que nós lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 17. Vou aguardar aqui. Então tem uma rápida comparação aqui no Evangelho de João, que diz: não se turbe, credes em Deus e em mim, vou preparar lugar, voltarei, vos recebereis para mim mesmo, onde eu estou, estejais vós. Se você comparar com o texto que nós acabamos de ler, diz assim: não vos entristeçais, cremos,
declaramos a vinda do Senhor, seremos arrebatados, o encontro do Senhor, estaremos para sempre com o Senhor. Então são dois textos paralelos que falam sobre o arrebatamento da igreja e ao mesmo tempo nos fala sobre estar com o Senhor. Agora eu quero destacar aqui rapidamente algumas informações. Quanto à vinda do Senhor, só o Novo Testamento fala 318 vezes sobre o assunto. É muita coisa, é ou não é? No Antigo Testamento, a vinda do Senhor é mencionada mais de 1.400 vezes no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, a vinda do Senhor é mencionada 318 vezes. Uma observação aqui: por que já não se prega tanto sobre a vinda do Senhor Jesus nos nossos dias? As mensagens, eu quero só fazer uma observação. Eu tenho observado que as mensagens bíblicas, cristocêntricas e escatológicas têm desaparecido um pouco dos púlpitos da nossa igreja. Quase você não ouve mais falar sobre a vinda do Senhor, quase você não ouve mais falar sobre mensagem cristocêntrica, porque hoje as mensagens estão focadas no antropocentrismo ou humanismo. Mensagens que estão focadas no homem e não na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É aquele tipo de mensagem que agrada gregos e troianos, mas as mensagens que deveriam ser pregadas nesses últimos dias estão ficando esquecidas. O antropocentrismo tem tomado conta de muitos púlpitos, de muitas pregações, mas que possamos voltar a pregar a mensagem que fala sobre a vinda do Senhor. Porque os cristãos na igreja primitiva, eles viviam debaixo da perspectiva de que o Senhor Jesus Cristo voltaria ainda naqueles dias apostólicos. O cumprimento deles era Maranata. Nós costumamos dizer a paz do Senhor, graça e paz, mas eles viviam sempre usando a palavra aramaica Maranata, que significa o Senhor vem. E que essa seja a nossa palavra nesses dias tão difíceis e conturbados que a igreja está atravessando. Então o Novo Testamento menciona 318 vezes o assunto da vinda do Senhor. E tem 3 palavras gregas, amado, que eu quero destacar. Primeira palavra, vinda, que no grego significa parousia. Por favor, alguém pode colocar aí para nós Mateus 24, 3? Mateus capítulo 24, versículo 3. Eu estou sendo um pouquinho chato hoje, mas é para a gente ganhar tempo. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A palavra vinda ali no grego representa parousia, que vai resultar em chegada de um rei glorioso voltando de uma grande batalha para ser recebido pelos seus. Então a igreja está aguardando a parousia, a vinda do Senhor Jesus Cristo. O maior acontecimento que a igreja aguarda não é mudança de governo. O maior acontecimento que a igreja aguarda é a vinda do Senhor Jesus Cristo. E os sinais estão se cumprindo dia após dia. Nesse texto ali que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 24, que é conhecido como Sermão Escatológico do Monte das Oliveiras, Jesus ali cita alguns sinais, mas, na minha humilde opinião, eu entendo que um dos maiores sinais da vinda do Senhor é a falta de amor e a apostasia. Jesus falou em Mateus 24, 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, em outras traduções, se esfriará. À medida, aleluia, que a profecia vai se cumprindo, nós entendemos que a frieza no amor e a apostasia são um dos maiores sinais da vinda do Senhor.
pessoas que estão permitindo, e eu já não estou falando nem lá fora no mundo, estou falando num contexto geral para o povo de Deus, pessoas que estão se esfriando no amor, que estão se esfriando na fé, que estão invertendo valores, estão deixando o fundo de doutrina da sua igreja, a escola bíblica dominical, para ficar bebendo em cisterna rota por aí. Pega aí hoje os gurus da rede social, que ficam em rede social dando um falso ensinamento da escatologia bíblica, e estão fazendo o povo se esfriar no amor e perder a fé. Mas de uma coisa eu tenho certeza: quem está firmado em Cristo e na sua palavra, o coração arde pela presença de Deus todo dia. Amém, amado? Então a primeira palavra grega é vinda, que significa parousia, presença, chegada de uma realeza. A segunda palavra, que é bem conhecida no grego, é apocalipse, que significa revelação. E a terceira palavra, para nós ganharmos tempo, é epifaneia, no grego, que significa aparecimento de uma divindade para socorrer o seu povo. Por favor, vamos ler aí Tito capítulo 2, versículo 13. Tito capítulo 2, versículo 13, pode colocar aí para nós. Palavra grega epifaneia. Vamos ler? 1, 2, 3. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Você observou a palavra aparecimento? Então essa palavra aqui no grego é epifaneia, aparecimento de uma divindade para socorrer o seu povo. Então essas três palavras escatológicas, parousia, que significa vinda, apocalipse, que significa revelação, e epifaneia, tudo no Novo Testamento nos mostra a iminente volta do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. Aí mais embaixo, acompanhem na apostila o título: O Dia do Senhor. A palavra dia nas Escrituras nem sempre indica um período de 24 horas. Geralmente é usada no sentido figurado, para se referir a um acontecimento ou série de acontecimentos. Dois exemplos deste uso figurado são o dia de Jesus Cristo e o dia do Senhor. Eu não vou ler todas essas referências aqui agora por causa do nosso tempo. Então, quando a gente entende dia de Jesus Cristo para dia do Senhor, existe uma pequena diferença. A expressão dia de Cristo, ela está mais relacionada ao arrebatamento da igreja, enquanto a expressão dia do Senhor, ela está mais relacionada com o julgamento de Deus sobre a humanidade. Amém? Então, dia de Cristo, repita comigo: dia de Cristo está relacionado ao arrebatamento, e dia do Senhor está relacionado ao julgamento. Coloca para nós aí um texto, meu querido, desse dia do Senhor, só para a gente fazer uma rápida análise. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do 1 a 6. Vamos lá? 1, 2, 3. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Paulo está confirmando para eles: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Prossegue. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores aquela que está grávida, e de modo nenhum. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e
mas vigiemos e sejamos sóbrios. Quando Paulo está dizendo que nós somos da luz, é a mesma coisa que dizer que nós temos a natureza da luz de Cristo, e não pode ser diferente. Quem é da luz tem a natureza da luz, e quem é das trevas tem a natureza das trevas. Não tem como misturar. Aí no verso de número 6, ele diz: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Por quê? Já naquele tempo apostólico, se alguém bebesse de dia, era totalmente rejeitado na comunidade. Quem fosse se embriagar, tinha que se embriagar de noite. E quem fosse dormir, também tinha que dormir de noite. Ninguém poderia dormir de dia, nem estar embriagado de dia, porque tinha que estar sóbrio. Ou seja, entendendo o que Deus estava falando de maneira figurada para aquele povo que estava recebendo orientações concernentes à vida do Senhor. Isso nos faz entender o seguinte princípio: 3 tipos de sono nas Escrituras. Eu gostaria que você repetisse comigo. Primeiro, sono natural. Segundo, sono da morte. E terceiro, sono do descuido espiritual. É desse terceiro sono que Paulo está dizendo aí no versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais. Sono do descuido espiritual. Aí uma observação: será que tem crente dormindo espiritualmente? Será? Irmão, se só no Novo Testamento a vida do Senhor é mencionada 318 vezes, por que tem crente que ainda está dormindo e não conseguiu entrar no foco? As Escrituras falam de 3 sonos: o sono natural, que é o sono físico que todos nós temos; o sono da morte, que um dia aquele que morrer vai passar por ele; e o sono do descuido espiritual. A ordem do Senhor é: não se descuide. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Oh, meu Deus. O dia se aproxima. A vinda do Senhor se aproxima. Às vezes a gente escuta até pessoas que estão afastadas do Evangelho dizer: desde que eu me conheço por gente, eu escuto dizer que Jesus vai voltar e até hoje ele não voltou. Quem já escutou esse comentário? Mas a carta do apóstolo Pedro diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. O importante é que a profecia bíblica está se cumprindo. Paulo estava alertando: quem se embriaga à noite. Quem dorme à noite. Mas aqui ele está falando do descuido espiritual. Irmão, como tem pessoas embaraçadas com tantas coisas. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, falou: quando estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A carta de Pedro e a carta aos Hebreus fala que nós somos peregrinos e forasteiros aqui na terra. Estamos aqui de passagem, não temos aqui morada permanente. Aleluia. Às vezes a gente vê as pessoas, até mesmo no nosso contexto, brigando por causa do microfone na igreja local, brigando por causa de credencial, e o Senhor está lá dizendo: não é nada disso, o Evangelho não é isso, servir a Cristo não é isso. Servir a Cristo é entender o propósito que está estabelecido na minha palavra. Eu não preciso brigar com meu irmão por causa de nada na igreja local, porque a Bíblia é clara: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Os obreiros passam, mas a obra
de aplauso. O combustível do nosso ministério, não são os aplausos. O combustível do nosso ministério é nosso compromisso com Cristo e uma vida cheia da presença do Espírito Santo. A igreja pode levantar a mão e dizer: Maranata. Aleluia. Tem presença de Deus aqui nesse simpósio. Aleluia. É um simpósio bíblico e teológico, mas tem presença de Deus aqui. O Espírito do Senhor está falando contigo através da palavra, através dessa ministração, e está colocando alegria e conforto em saber que as promessas de Deus, elas são fiéis e verdadeiras e dignas de toda aceitação. Aleluia. Agora um detalhe aí que nós deixamos de atentar é que Paulo fala que os que dormem. A palavra dormir aí, irmão, no texto citado por Paulo, não tem nada a ver com o ensino das testemunhas de Jeová, não, tá? De dizer que a alma dorme com o corpo na sepultura e fica aqui em estado de inconsciência. Negativo. Quem dorme é o corpo e não a alma. No dia do arrebatamento, o corpo ressuscita revestido de glória para uma nova vida espiritual. Então quem dorme é o corpo e não a alma. A alma, ela permanece em estado de consciência. Quantos podem dizer amém? Vamos avançar mais um pouco. Meu pastor, até que hora, pastor? Vamos lá. Algumas informações. Próxima página. Localizar aí algumas informações. A palavra arrebatar vem do grego harpazo, significa tirar com força e rapidez, trasladar para outro lugar de maneira rápida, livrar de iminente perigo. Desta maneira, a primeira carta aos Tessalonicenses trata do arrebatamento da igreja. Acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação. Eu sei que esse assunto é um assunto polêmico para os dias atuais. Existem pelo menos 3 correntes escatológicas que discutem sobre esse assunto. A primeira corrente é chamada pós-tribulacionismo, a segunda corrente é chamada mesotribulacionismo e a terceira corrente é chamada pré-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo ensina que a igreja só vai ser arrebatada depois da grande tribulação. O mesotribulacionismo ensina que a igreja vai ser arrebatada na metade da grande tribulação. E o pré-tribulacionismo ensina que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E aí, amados, uma perguntinha que não quer calar: qual é o posicionamento da igreja? É pós? É meso? Ou é pré-tribulação? Glória a Deus, é pré mesmo. Aí, amado, eles usam alguns argumentos, né? Fora do contexto. Daniel teve que ser jogado na cova do leão, teve que enfrentar a tribulação. Segundo eles, os 3 jovens da fornalha foram lançados na fornalha e tiveram que enfrentar a tribulação. Os apóstolos foram perseguidos e martirizados, tiveram que enfrentar a tribulação. Por que a igreja não pode passar pela grande tribulação? É o argumento dos pós-tribulacionistas. Uma coisa a gente precisa entender: tribulação local é uma coisa e grande tribulação é outra totalmente diferente. Amém, amado? Amém. Tribulação nós passamos todos os dias. Já até citei aqui: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Paulo diz aos Romanos: tem por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A tribulação no dia a dia. Agora, a grande tribulação não é para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Outro texto que eles usam muito para colocar a igreja na grande tribulação está baseado nas 70 semanas proféticas de Daniel.
Eles leem lá o seguinte, 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Mas espera aí, irmão, não precisa ser nem exegeta para entender isso. O teu povo que se trata ali em Daniel não é a igreja, é o povo de Israel e não a igreja. Então a igreja, ela não passará pela grande tribulação. A igreja, ela está sendo preparada para o arrebatamento. E nós não sabemos o dia e nem a hora, mas sabemos que ele vai acontecer. Ele vai acontecer, o dia e a hora não foi relatado, mas que ele vai acontecer, vai. Uma outra questão é, se nós acreditássemos no pós-tribulacionismo, fica até fácil a gente agendar a vinda do Senhor. Porque é só você marcar 7 anos de grande tribulação, no final lá dos 7 anos, Jesus volta por esse dia. Então no pós-tribulacionismo dá quase para você calcular a vida do Senhor, mas no pré-tribulacionismo não, porque é algo repentino que vai acontecer inesperadamente. É por isso que a igreja precisa estar cheia do Espírito Santo e preparada. Aí prosseguindo aqui, amados, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, para que quer vigiemos, vivendo, quer dormamos, ou seja, mortos, vivamos em união com Ele. 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10. Observação aí, a palavra ira, nesses versículos, ira não se refere ao inferno, mas ao julgamento executado na terra durante a grande tribulação, que sobrevirá após o arrebatamento. Salvação é descrita como estar junto com o Senhor durante este período de ira. Glória a Deus. Por favor, amado, coloquei para nós Isaías 57, versículo 1 e 2. Tinha outras referências, mas a gente vai resumir por causa do tempo, tá? Isaías capítulo 57, versículo 1 e 2. 57 de Isaías. Ali está no 47, 57. Isso. 1, 2, 3. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Verso 2. Entrará em paz, descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. Então o arrebatamento pré-tribulacionista já está lá na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Agora vamos, só mais uma referência no Novo Testamento, para a gente ganhar tempo. Lucas 21, 36. Vamos lá? 1, 2, 3. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havido por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Segura essa referência aí para nós. Vocês observaram a palavra evitar? Se você pegar a tradução Almeida, revista e atualizada, não está evitar, está escapar. É porque ali a tradução é a corrigida fiel, Almeida corrigida fiel. Mas se você pegar a tradução lá, diz assim: vigiai, pois em todo tempo, orando para que sejais havido por digno de escapar de todas essas coisas que vão acontecer. Ou seja, a igreja não tem parte na grande tribulação. A igreja será arrebatada com certeza. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aleluia. Irmãos, esse é o maior acontecimento que nós aguardamos, como diz o louvor da alma. A nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Mas a turma aí da rede social quer ficar na grande tribulação, fazer o quê? A turma da rede social quer ficar na grande tribulação, não é, pastor Ron? O que a gente vai fazer se eles querem ficar?
Vocês querem ficar na grande tribulação? Outro dia, dia 2, isso sempre tem, né? Seminarista é uma bênção, né? Uma vez tinha 2 jovens lá discutindo quem eram as 2 testemunhas. Eu falei, isso é fácil de saber. Pastor, é só você ficar na grande tribulação que você vai conhecer as 2 testemunhas. E com facilidade você fica na grande tribulação, você vai conhecer as 2 testemunhas do Apocalipse. Então, a gente tem coisa, irmão, que a gente não precisa ficar especulando. Aleluia. A palavra de Deus é direta. Então essas 3 correntes nós ficamos com pré-tribulação. A igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Esse é o tema da primeira carta aos Tessalonicenses, o arrebatamento da igreja. E só para a gente terminar essa parte, para passar aqui para o pastor Robson, vou fazer rapidinho alguma analogia. Enoque representa a igreja, o tipo da igreja. Enoque foi transladado antes do dilúvio ou depois dele? Antes. Porque ele é o tipo da igreja que não passará pela grande tribulação. Ló foi retirado da cidade de Sodoma e Gomorra antes da destruição dela ou depois da destruição dela? Antes. Outro tipo profético da igreja. Elias, o profeta, ele foi trasladado ao céu antes do cativeiro assírio ou depois dele? Antes disso ele foi, pegou carruagem de fogo e foi embora. Antes do cativeiro. Aí quando chega no Novo Testamento, lá na transfiguração do monte, que eu gosto demais desse texto, Mateus capítulo 17, aparece Jesus, Moisés e Elias em uma visão. Olha que coisa linda. Moisés e Elias representam a antiga aliança e o Senhor Jesus Cristo representa a nova aliança, correto? Moisés passou pela morte, sim ou não? Sim ou não? Moisés passou pela morte, sim ou não? Sim. A Bíblia diz que começa dizendo lá, Moisés, meu servo, é morto. Aí fala para José, levanta depois e passa esse Jordão. Então Moisés passou pela morte, mas Elias passou pela morte? Não, Elias foi trasladado sem ver a morte. O que isso representa para nós? Moisés representa os santos ressuscitados e Elias representa os santos transladados para o céu. Para se cumprir o que está em 1 Tessalonicenses. Os que morreram em Cristo, Moisés, ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nas nuvens e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você pode levantar sua mão e glorificar o nome do Eterno? Por alguns segundos aí você pode glorificar o nome do Senhor. A igreja não passará pela grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada. Aleluia. A igreja vai subir para estar para sempre com o Senhor. Não se turbe o vosso coração. Aleluia. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for, voltarei para vós mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Receba essa palavra, seja cheio da presença de Deus. Viva o dia de hoje, aleluia, como se o Senhor Jesus Cristo voltasse ainda hoje. Mas irmão, entenda uma coisa: tem muita gente querendo ir acima da palavra de Deus. Isso é um perigo. Se tinha alguém que poderia fazer isso e não fez, foi o apóstolo Paulo. Paulo estudou no melhor instituto de sua época, estudou no Instituto Gamaliel, fez mestrado lá no deserto
Cristo e fez o doutorado lá no terceiro céu paraíso. Ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito nem relatar, falar. Aí a nossa geração hoje está cheia de gente, ó. Chegou o conferencista internacional que colocou a igreja dentro da grande tribulação. Chegou o guru do desigrejado que fala para você não congregar mais porque Deus não habita em tempo feito por mãos humanas. Manda esses caras embora, irmão. Meu saudoso pastor, que era o Geraldo, meu pai, ele dizia o seguinte: tem teólogo e teólogo. Tem gente que você faz assim para ele, teólogo. Tem teólogo e tem teólogo. Tem gente que você dá teólogo para ele, fala assim: dá teólogo, irmão, até mais. Porque não podemos ir contra aquilo que está estabelecido na palavra de Deus. Paulo diz: ó, ninguém deve ir além do que está escrito, acima de um contra outro. Deuteronômio 29 e 29 diz que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, as não reveladas são para o Senhor nosso Deus. Então a gente está vivendo a geração das redes sociais. Me permita, eu já vou encerrar. Não quer escola bíblica dominical, não quer culto de doutrina, não quer simpósio teológico para aprender a palavra, fica na rede social. Ó, isso aqui o doutor fulano de tal falou isso, irmão, fica com o doutor apóstolo Paulo. E agora está uma outra onda do nosso meio, que é a onda dos rabinos. Agora tudo deve ser pela Bíblia hebraica. Irmão, o maior rabino que a gente deu a doutrina aqui foi Paulo. Eu não preciso de outro rabino para ensinar aquilo que Paulo já ensinou, com coerência na unção do Espírito Santo. Aí o homem, quando foi arrebatado até o terceiro céu, parece que fez um doutorado lá. Aí o Senhor falou, ele não pôde nem revelar o que ele viu e ouviu lá. Aí tem essa turma aí agora, irmão, que está vendo tudo, sabe tudo. Irmão, fiquemos, pois, com a palavra. Dá só um toquezinho nesse crente e fala assim para ele: seja cheio da presença do Espírito Santo e tenha convicção da sua fé. Fala mais uma vez: seja cheio do Espírito Santo e tenha convicção da sua fé. Aleluia, pastor. Senão eu vou embora, pastor. Eu preciso. Glória a Deus. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor? Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos o quê? Deus da ira, terra não vai. Você pode glorificar a Deus? Céu, né? 50 minutos, passa rápido, 50 minutinhos, né? Mas tem mais, daqui a pouquinho tem mais. Vamos ao intervalo, 10, 15 minutinhos no máximo. Se aproveita lá, toma um cafezinho.